Reforma tributária, caminho para o futuro ou atalho para o passado? Essa é uma pergunta que eu julgo das mais importantes que nós tributaristas devemos nos fazer nesse momento onde as cartas estão sendo colocadas na mesa, ou seja, onde as leis estão sendo aprovadas, dá sequência às regulamentações e temos essa perspectiva de um novo sistema tributário que, diga-se de passagem, vai se somar ao atual sistema tributário que promete, dentro de um discurso político, uma simplificação. Será que é isso mesmo? Será que a gente pode contar com uma simplificação como algo para o bem, ou seja, para o bem das empresas, para o desenvolvimento econômico, independente da carga tributária? Vai melhorar? Vai piorar? Então, todos nós, brasileiros, independente de sermos tributaristas, a gente precisa, nesse momento, refletir. Mas antes eu queria te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações e contribuir com as suas opiniões e seus comentários. Pessoal, essa questão da reforma tributária, ela está sendo tratada com um descaso muito maior do que aquele que deveria ocorrer. A reforma tributária é um tema que de alguma maneira está sendo negligenciado, ignorado por toda a sociedade brasileira, haja vista a importância e a relevância que essas novas regras vão trazer à vida das pessoas, à economia brasileira como um todo. E é importante que se diga que nem sempre uma mudança ela é um progresso, uma mudança pode ser um retrocesso. Nós sabemos como que chegamos aqui. Quem conhece o tributário sabe que o governo foi o agente complicador do sistema tributário por uma razão muito simples: camuflar a carga tributária, dificultar o exercício da cidadania fiscal por parte de pessoas físicas e principalmente pessoas jurídicas. Então, pessoal, o governo que complicou, de repente resolveu descomplicar por entender qual foi a mágica que aconteceu, né? Será que todo mundo virou bonzinho? A gente sabe que não é isso. A gente sabe que o Estado é que vota, é que decide o quanto que ele vai arrecadar. E se o Estado quer e gosta de gastar, ele não vai querer diminuir a arrecadação. E aí, para quem fala em simplificação do sistema tributário, é importante dizer que essa simplificação ela tem uma relação também com a arrecadação. Ou seja, quanto mais simples, menor a arrecadação, né? Quanto mais complexo, maior a arrecadação, sob o ponto de vista do entendimento que as pessoas vão ter a respeito do quanto que elas pagam e de como que elas pagam. Não interessa ao Estado, não interessa a classe política que todos nós saibamos explicar para alguém, para um estrangeiro, por exemplo, como que funciona a tributação no Brasil. Na minha opinião, esta reforma tributária, ela piora e muito a vida do contribuinte brasileiro. Será que essa corda vai estourar? Será que teremos a reforma da reforma? Até porque o que se propõe aqui não é uma reforma. O que se propõe é a demolição de um sistema e a construção de algo novo no lugar. Então, o processo de transição nada mais é do que um processo de demolição das paredes, do telhado, de tudo aquilo que foi construído durante décadas, por exemplo, em termos de jurisprudência. Então, assim, as regras que estão hoje, em que pese o fato delas serem complexas, e elas são complexas por conta das exceções, elas têm já uma estabilidade no que diz respeito à interpretação que é dada para alguns institutos. Então, assim, conceito de receita bruta, conceito de faturamento para fins de incidência de PIS/COFINS,
despesas necessárias, enfim, existe todo um arcabouço de discussão que chegou ao Supremo Tribunal Federal, que já teve uma decisão, né, geralmente em sede de repercussão geral, e que vincula a interpretação da administração fazendária e que vincula a atuação de todo o Poder Judiciário em relação a determinados temas. Verbas indenizatórias, é tanto assunto que a gente ia ficar aqui até amanhã falando. Então, essas paredes que deram segurança a um sistema que é complexo, mas que é firme, tá? Tudo bem, tem uma queixa ou outra de uma interpretação aqui e ali e tal, mas isso tende a sempre melhorar e não piorar, porque as grandes questões vão sendo pacificadas no Poder Judiciário. E desde 2015 existe a Lei 10.522, que foi alterada e que trouxe, na minha visão, uma revolução para o direito tributário na medida em que as decisões em sede de repercussão geral, em sede de recursos repetitivos, no caso do STJ, têm efeito vinculante em relação à administração pública após a manifestação da Procuradoria. Quem trabalha com recuperação de crédito sabe disso. Então, esta é chamada de esse novo sistema tributário que está por vir, ele não é baseado em cima de algo que já existia, de uma parede, de uma fundação, de uma interpretação, de uma jurisprudência. Esse novo sistema é um sistema 100% diferente, inovador, né? Modifica uma série de coisas, como, por exemplo, locação de bens. Então, o IBS e a CBS vão incidir sobre locação de bens móveis. E isso, né, até então, não é tributado nem pelo Estado, porque não há mercadoria, e nem pelo município, porque não é um serviço. Decisão do STF, do ministro Marco Aurélio como relator. Então, a locadora de veículo, a locadora de máquinas, de equipamentos, de aparelhos de exame médico, hospital, aluguel de carro, de avião, de trator, aluguel de tudo, vai entrar no campo de incidência do IBS, sendo que isso não estava nem no campo de incidência do ICMS e nem no campo de incidência do ISS. Então, pessoal, esse é um dos exemplos, mas existem vários. Então, esse novo sistema, ele tem uma fundação, uma estrutura totalmente diferente. Tudo bem, existem conceitos que ainda continuam no Código Tributário Nacional, que são importantes. Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, o que é um lançamento por homologação, um lançamento direto, né? Compensação, transação, tá? Mas está tudo sujeito a mudanças. Recentemente, né, admitiram aí a possibilidade de você vender a execução fiscal para bancos e instituições financeiras, fundos que vão cobrar, tal como o Estado faz, dívidas de natureza tributária que foram compradas com um deságio atrativo. Isso é uma realidade que até então nunca imaginei que pudesse acontecer. Então, pessoal, na minha opinião, a reforma tributária é um retrocesso, né? Ela já traz inúmeras perguntas, inúmeras interrogações, inúmeros questionamentos por quem realmente está ali no campo de batalha. E é onde eu estou todo dia, lidando com empresários, com empresas, atendendo a demandas e muitas das vezes eu não tenho respostas para dar. E essas respostas que eu não tenho para dar, o judiciário vai ter que dar. Mas é o judiciário de primeira instância. Então, cada juiz vai dar uma sentença, cada juiz vai dar um entendimento. Olha, se a reforma pretende reduzir o contencioso, será que realmente isso vai acontecer? Será que as empresas vão apanhar quieta o imposto do pecado, o que é seletivo, o que é essencial? Será que não vai ter essa discussão do que faz mal à saúde, do que faz bem à saúde? Ovo, até pouco tempo atrás, fazia mal à saúde. Agora o ovo é o principal alimento. Fitness, inclusive, né? Então, o que faz mal à saúde, o que faz bem à saúde? A discussão do carro elétrico. Não, vamos incentivar o carro elétrico, né? Porque polui menos, mas a bateria vai jogar fora, então vamos aumentar o imposto aqui. Então, assim, pessoal, é um teatro. É um teatro isso. A gente tem que começar a entender que a justificativa que o Estado dá
para botar a mão no teu bolso, precisa ser enfeitada, precisa ser embrulhada, precisa ser justificada. Lembra da CPMF, que era para salvar a saúde, ministro Adib Jatene, ministro da Saúde, do governo Fernando Henrique, criou o imposto do cheque, a Lei 9.311. Quem tem mais idade como eu lembra, entendeu? E disseram lá, os dados da CPMF não poderão ser utilizados para fiscalizar os tributos, porque eles tinham dados financeiros. Até então a Receita não tinha informação sobre o extrato bancário. Passou a ter. Por dedução, a alíquota era 0,038%. Depois a Receita criou a DMOF, Declaração de Movimentações Financeiras, e passou a ter acesso a tudo que entra e sai da tua conta. Retirou o véu e retroagiu, como retroagiu com os dados da CPMF, como retroagiu com os dados bancários. Ou seja, a CPMF, chamado Imposto do Cheque, teve a embalagem, né, bonitinha, de salvar a saúde, como se fosse dinheiro o problema da saúde, né? E terminou com uma mega autorização legislativa de quebra de sigilo bancário, através da Lei Complementar 105, através da DMOF, que é a Declaração sobre Movimentações Financeiras. Então, o nível de risco do contribuinte, né, aumentou. Então eu acompanhei desde 2002 esse processo. Eu passei 14 anos na Receita Federal dentro do governo, do período 100% do PT. Eu sei, né, aonde as coisas estão indo. E todos nós, brasileiros, assinamos um cheque em branco. Quando a gente aceitou uma reforma tributária, que foi votada em 14 minutos, de sessão aberta, às pressas, na madrugada, sem condição nenhuma dos parlamentares ler o que estava ali, e foi aprovada em 2 turnos, né, na Câmara e 2 turnos no Senado. E ainda não, e sem ninguém saber o valor do IVA, o percentual. Será que esse percentual é para deixar para depois? Será que essa discussão de qual será o IVA dentro de uma base muito mais ampla, será que essa discussão ela teria que ser deixada para depois? Tudo bem, não é uma questão constitucional, mas que se vote um pacote de leis complementares e leis ordinárias juntamente com as emendas constitucionais. É um triângulo, a base é a Constituição, você tem a lei e por aí vai. Então, aceitamos aí a reforma da nossa Constituição sem sabermos o valor do IVA. E aí é 26,5, é 27, é 28 e fica esse jogo de bingo. 27, 26, 28. Nós estamos decidindo, o governo tá ali, ó, rifando. Se ele vai enfiar a faca, vai rodar um pouquinho, vai rodar muito. Se vai enfiar uma faca maior, menor. E nós estamos aceitando isso. Então, é bom que se deixe claro a reforma tributária. E aí eu estou falando em reforma tributária pensando no dia de amanhã, tá? Não estou falando depois de 2033. Eu estou falando da reforma tributária nesse momento de transição. 2 modelos juntos. O que vai acontecer com as empresas do Simples, por exemplo? São 23 milhões de CNPJ e 20 milhões de empresas do Simples que vão ser expulsas do Simples. O Simples sempre funcionou. Por que não aumentou o limite do Simples, por exemplo, para 10 milhões de reais e criou uma série de tabelas e facilitou a vida do pagamento numa guia única? Já estava funcionando, era só aumentar o limite do Simples. São 23 milhões de CNPJs, 20 milhões estão no Simples. Ué, então o sistema ele é complexo só para 3 milhões, porque o resto está tudo no modelo de guia única, uma guia por mês. Será que esse modelo que já está dando certo, que já está regulamentado, ele não poderia ser expandido? Então, assim, eu estou vendo esse jogo da arquibancada, estou entendendo aí mais ou menos quem está jogando e para qual time, entendeu? E não está muito difícil de adivinhar o que vem por aí. E assim, obviamente, eu como profissional do tributário, eu tenho a perspectiva, sendo bem sincero, de morrer de trabalhar. Eu brinco aqui no escritório, se a gente tacar um vaso de planta da janela, vai cair na cabeça de um cliente daqui a pouco. Porque todo mundo vai atrás de um tributarista nesse momento. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos bater palminha?
né, e falar, pô, que bom, vou ganhar dinheiro às custas de um problemaço que está sendo criado. Não, nós temos que ganhar dinheiro sim, ok, mas temos que ser missionários, nós temos que nos indignar com isso. Nós temos que acelerar a jurisprudência, nós temos que brigar, usar as armas que nós temos. Tá? Então, assim, ser tributarista no Brasil requer muito conhecimento. Então, são pessoas muito capazes, porque, sem dúvida nenhuma, é a advocacia que mais remunera os seus especialistas, é a advocacia tributária. E atrai gente boa, né? Fazer o quê? E não é só advocacia, é o contador, tem todo um ecossistema. Então, ser tributarista não é ser necessariamente só advogado, só contador ou um pouquinho de cada coisa. É ser tudo ao mesmo tempo. Nós é que precisamos nos unir, nós é que precisamos entender primeiramente, buscar entender o que está acontecendo, porque nós é que vamos ser indagados por esses empresários que não tem uma repartição pública para bater na porta e tirar dúvida, porque eu trabalhei lá, eu sei como é que funciona. O contribuinte, quando entra numa repartição pública, a sensação que ele tem é que ele entrou no velório do morto errado. Todo mundo olha para ele e fala, o que esse cara veio fazer aqui, atrapalhar a minha festinha do final dos aniversariantes do mês, a comemoração da festa junina, a troca de chefia, a aposentadoria da dona Zequinha. E vem esse contribuinte aqui querer tirar dúvida. Tá tudo no site, tá tudo na internet. Né? Eu trabalhei no plantão fiscal da Receita Federal e a pessoa que passou o trabalho para mim, que era o antigo plantonista, chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu vou te ensinar aqui o serviço. Você olha aqui, vira a tela, entra aqui no Google e o que a pessoa perguntar, você mete aqui. Respondeu, você já tirou a dúvida da pessoa. O que é isso, gente? Quer dizer, se livra do problema? Essa é a mentalidade. Existem bons servidores públicos? Existem. Eu fui servidor público. Fui militar durante 13 anos, oficial da Marinha e depois auditor fiscal da Receita Federal por mais 14. Eu tenho 27 anos de serviço público. Então sei do que eu estou falando. Respeito a atividade do serviço público e é necessária. É importante. Mas é importante saber que nós não somos contribuintes, nós somos pagadores de impostos. E quem paga, paga alguma coisa a alguém por alguma razão. Que razão é a sua? Por que você paga imposto? Né? Que tipo de benefício você tem? Você tem direito a um empréstimo no BNDES? Você consegue uma negociação melhor com o fisco, às vezes? Consegue, às vezes, numa transação tributária. Cada um busca a sua solução. Mas o fato é que existe um problema cultural. Cultural. Nós precisamos entender que ser empreendedor não é ser usurpador do trabalho alheio, não é ser vantagista, não é ser um mercenário, não é ser uma pessoa sem preocupação social. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quem produz riqueza no país são os empresários. Não existe dinheiro público. Todo DARF é pago com dinheiro privado. Ele vira público por quê? Porque é o poder público que vai gastar. O dinheiro é de quem gasta ou o dinheiro é de quem ganha? Se pergunte. Então, a gente não fala é o meu dinheiro que paga o salário desse pessoal, é o meu dinheiro, portanto, dê valor ao seu dinheiro. Né? Procure pagar aquilo que é o que está previsto da lei. Né? E às vezes existem interpretações por dois lados. E vamos ser sinceros aqui, tem contador que adora emitir DARF. Não é ele que vai pagar. Não é ele que vai pagar. Então a gente precisa tomar a frente disso. A gente precisa educar o nosso cliente e ter uma opinião formada sobre a reforma tributária. Se ela é um caminho para o futuro ou se ela é um atalho para o passado. E eu acho que é a segunda opção. Nós vamos rodar e vamos voltar onde a gente estava antes. Eu acho que essa discussão, em alguma medida, pode até dar em alguma coisa boa. Né? Para não ficar uma coisa muito pessimista nesse vídeo aqui. O que eu imagino, em termos otimistas, é que vai chegar a conta, a água vai bater no nariz, as empresas vão começar a quebrar, a economia vai começar a sentir,
A galinha de ovo de ouro, que é o contribuinte, vai parar de botar ovo, porque o governo quer você no hospital, mas nunca no cemitério. Contribuinte do cemitério não paga imposto, do hospital ele está pagando a conta. Entendeu? Ele pode estar ruim, mas está lá. É só aumentar o bolo. Em vez de você pegar 15%, você pega 20, 30, 40, 50. Né? Ah, vai morrer, vamos diminuir um pouquinho aqui, vamos dar uma anistia, vamos reduzir a multa e o juro. Mas essa conta vai chegar. E nesse momento que chegar, a gente vai ter, obviamente, uma escolha para fazer como sociedade. A gente vai ter que olhar para aquilo ali e falar assim, beleza, não dá para voltar ao que era antes, porque o que era antes era ruim também. Não adianta você sair da frigideira para cair no fogo. O que restou? Um modelo novo? Esse modelo novo. Quais foram os problemas desse modelo novo? Ah, é isso aqui. Vamos apertar esses parafusos? Vamos eliminar essas distorções? Então, talvez algo venha a ser feito em cima desse novo modelo que tem sim aspectos positivos, mas que se a gente for considerar os aspectos negativos, que é aumento de carga tributária, de complexidade, de instabilidade, né, e de litigiosidade também, na minha opinião, talvez a diferença seja desfavorável. Então, essa discussão a gente vai ter que ter em algum momento. Vai ter que ter em algum momento. Espero que essa mudança seja pelo amor e não pela dor, né? A hora que a gente tiver em dificuldade. Então a gente vai ter um papel muito grande, nós tributaristas aqui, né? E é o público que nos assiste, em grande maioria. A gente tem um papel fundamental nisso aí e a gente precisa assumir a responsabilidade por isso. Esse assunto é conosco, esse assunto é com você. E é você que tem que dar a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, pessoal, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente. Com certeza a gente vai falar muito sobre esse assunto da reforma tributária e vai ser muito importante saber a opinião de vocês aí. Até a próxima!